Que bom estar com vocês novamente. Eu sou a Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Você está no videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do GESP, aqui de Recife, Camaragibe, Pernambuco, perdão. E esse programa ele vem estudando ao longo das semanas, né? O livro Mereça Ser Feliz, que é uma psicografia através do médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito da irmã Sidufo. O livro Mereça Ser Feliz, ele vem trazendo questões sobre o orgulho, né? E é muito importante, se você não assistiu ainda algum programa, está chegando aqui pela primeira vez, que você possa voltar alguns episódios e assistir desde o início do livro, para acompanhar esse conteúdo maravilhoso que a irmã se nos traz, falando sobre o orgulho e suas facetas. Hoje estamos no capítulo 18 já. Vai falar de vício de prestígio. E para conversar conosco aqui, eu vou convidar a Clotilde e a Denairan, que são nossas queridas lá do GESP, para que elas possam estar trazendo esse conteúdo que a irmã se nos presenteia neste capítulo 18. Bem-vinda, Clotilde, bem-vinda, Dena. Olá, Vivi, olá, Dena. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Estar de volta também com o nosso público que nos assiste, os internautas, né, que nos assistem e que muitas vezes debatem conosco lá nos comentários e nos encontrando no GESP também trazem à tona nossos debates aqui, né, os nossos assuntos. Muito bom mesmo estar aqui. Olá, meninas. Feliz ano novo, né? Novo de recomeço, de novas oportunidades, de novas reflexões. E a gente começar mais uma vez a escutar os sentimentos que moram dentro da gente, a trabalhar o nosso orgulho, a trabalhar o nosso egoísmo, fundamentando tudo isso no autoconhecimento que os livros da irmã se nos trazem, e esse capítulo é muito importante, como todos os outros assim também são. Bom, esse capítulo, né, ele vai trazer o assunto vício de prestígio, que a gente vai depois definir o que seria isso, mas eu queria começar com uma pergunta. Eu vou começar com você, Clotilde, mas a Dena está aí à vontade, né, para interferir, para complementar. É que nós, no meio espírita, dizemos que somos orgulhosos, que é o que a irmã se traz bem no início do capítulo. Repetimos, porque somos orgulhosos, somos orgulhosos. Aí o grande questionamento que ela já começa o capítulo é: será que realmente estamos aptos a reconhecer o orgulho em nossas ações? Ou é mais fácil apontar o orgulho no outro? Muito mais fácil, né, Vivi? Muito mais fácil. Mas, assim, é interessante, lá nos primórdios, nos primeiros estudos que a gente fez dos livros de Hermance, ela traz um ponto que é bem interessante, nem é desse capítulo específico, eu acho que talvez nem desse livro, mas ela diz assim: toda vez que a gente percebe no outro uma dessas facetas, na verdade, a gente está reconhecendo no outro, né? O que a gente reconhece, a gente reconhece, é porque já conheceu em outros tempos. Então, é porque a gente ou tem, ou já teve aquela característica, na maioria das vezes, ou conviveu muito de perto com quem eu tinha, né? Então, é muito mais fácil a gente perceber no outro, porque dói menos a gente perceber no outro, né? Então, a gente quer fugir da dor, mas a dor termina sendo uma grande professora para a gente. Toda vez que dói, a gente tem que parar e olhar, porque realmente tem algo ali para a gente aprender, né? E com o orgulho não é diferente. Com o orgulho não é diferente. Todas as vezes que a gente perceber alguma coisinha assim incomodando, aquela coisa que não deixa a gente ficar quieta, assim, que faz a gente respirar um pouquinho mais fundo, vamos parar para olhar, né? Vamos parar. E o vício de prestígio é, sem dúvida nenhuma, uma das facetas mais frequentes de a gente achar, né? E tem alguns traços bem interessantes que a gente vai debater ao longo
minutos aqui, desses 30 minutos bem ricos, não é, Dena? Exatamente. A gente sempre já falou, né, anteriormente também, que a origem, né, do orgulho e do egoísmo, ele não é a questão danosa, porque isso é a construção da personalidade. O Isso. orgulho no sentido de você reconhecer os seus méritos, né? A questão de você, o início dessa questão da identificação do ego com a sua individualidade é um processo natural e normal. Aqui a gente trata exclusivamente do assunto em que isso passa a ser um vício, em que passa a ser uma exacerbação, uma coisa além da naturalidade. Então, isso realmente é perigoso, né? É aquela dosagem da cura e do veneno, né? Então, a gente tem que entender bem direitinho essas questões para que a gente também não caia no processo inverso da anulação e da perda da identidade, né? É É assim, isso. diferente do que a gente falou aqui, de reconhecer o orgulho em si e no próximo, diferente dessa facilidade que a gente tem de ver e enxergar o defeito do outro, né, o orgulho no outro, quando se trata de alteridade, Dena, reconhecer as qualidades, reconhecer o lado bom daquele irmão, a gente consegue fazer tão fácil? Eu acho que em alguns momentos as pessoas fazem, depende muito do auto-amor, sabe? A questão, muitas vezes, desse vício do prestígio, ele está muito fundamentado nessa questão do auto-amor. Tem uma passagem desse capítulo que a irmã, se ela cita exatamente a origem, muitas vezes, desse vício, né? Tem que ela cita a questão da educação infantil, que as pessoas não são educadas para a perda também, para a falha. Sempre existe uma cobrança de acertos e é como se a pessoa fosse adestrada. Acertou, ganha o petisco. Se errou, apanha e vai de castigo. Então, na tentativa de se proteger, a pessoa termina acusando o outro. Né? Quem aqui que está nos escutando, ou até mesmo a gente, principalmente quem tem irmão, quando um fazia alguma coisa, né, aí quem foi que fez? Quando a pessoa se acusava, a pessoa terminava apanhando. Aí, para evitar isso, ou apontava o outro irmão, ou justificava o erro, porque foi ele que fez isso, eu só fiz porque ele, assim, contribuiu, e não assume para si a responsabilidade. Então, fica o tempo todo esperando que tenha aceitação. Né? Isso muitas vezes na questão da educação infantil. E outras vezes tem o seu cerne em vidas passadas, dependendo da condição social que a pessoa sempre vivia, sempre bajulada, sempre tapetes vermelhos, inclusive para os erros e vícios. E aí, no processo reeducativo, traz ainda esse resquício muito forte em busca de bajulação. Isso, às vezes, até não precisa nem estar usando cargos, nem ser uma autoridade. Às vezes, mesmo uma pessoa que você fica o tempo todo, que ela quer que a pessoa bajule ela, até para se alimentar. Né? Bajula ela para fazer um passeio, bajula. Então, a pessoa fica fazendo aquela pose, né? De, se me quer em alguma situação, tem que me conquistar. E aí fica criando uma série de obstáculos para você ir lá e a pessoa ficar bajulando ela. Não é isso? É, isso. Sem falar naquela coisa, se todo mundo quer ser prestigiado, quem é que vai me prestigiar, né? Tá todo mundo. Então eu tenho que aparecer aqui também, né? Eu tenho que disputar o espaço para poder também ter minha pontinha de prestígio. Tem Assim, mas seria bom, só para a gente dar continuidade, antes da gente passar para essa questão aí do prestígio mesmo, eu queria que, se você puder, Clô, dissesse o que é que a irmã se define como sendo esse vício de prestígio. Sim, 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 sim.
ela coloca essa questão como uma necessidade de reconhecimento e valorização pessoal, né? É Sim. uma questão o nosso egoísmo que não nos permite enxergar o valor que o outro tem, que talvez seja igual ou superior ao nosso. Então, a gente sente essa necessidade de reconhecimento e de valorização nossa. Às vezes, até porque a gente não tem uma real percepção do nosso valor e do quanto a gente tem já conquistado, né, nosso. Então, a gente precisa que o outro reconheça, porque nem a gente sabe esse valor tão grande que a gente tem, tão diferenciado, né? Então, quer dizer que o viciado em reconhecimento é aquela pessoa que precisa de mais um pouquinho de amor próprio, que falta amor próprio, não é isso? Pois é, falta se amar e se valorizar um pouco mais. E isso, como Dena bem lembrou, isso muitas vezes tem raízes lá na infância, mas às vezes também vem de outras encarnações onde a pessoa teve desconstruída a sua autoestima. Então, por isso é tão Uhum. importante, assim, hoje em dia se bate tanto, os psicólogos e os psicopedagogos, né, batem tanto a questão de valorizar a criança, o que a criança está fazendo, o jovem, né, para poder ir aos poucos construindo essa autoestima, que muitas vezes o espírito já nasce com a autoestima destruída, então é preciso que os pais vão aos poucos reconstruindo. Dena bem falou aí da questão de que esse vício, né, é algo que vem sendo construído desde pequeno. A gente aprende, às vezes, desde pequeno isso. E quando eu li esse capítulo, me veio a questão da competitividade também. E, assim, não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, mas a gente aprende de pequeno, nesse mundo que a gente vive, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que competir para ser o melhor, né? E eu penso que nessa competitividade, a gente acreditando que precisa ser melhor, a gente também termina querendo o reconhecimento por esse valor, né, que a gente mesmo se dá e às vezes nem é real, porque a gente não precisa ser melhor, né? Mas, assim, eu acho que tem muito a ver com isso. Você, não sei se eu fui bem clara aqui no que eu percebi, e não sei se foi vocês que perceberam dessa forma também. A competitividade é um ranço, né, do mundo egóico que a gente vive. E para isso começa a ocorrer esses distúrbios, porque se você não pensa em mim, por que é que eu vou pensar em você? Então começa essa corrida que não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, leva a uma exaustão, e esses paradigmas, aos poucos, estão sendo revistos. Ainda existe uma questão da competição, existe, mas existem mais muitos estudos, e inclusive implantações em empresas e até mesmo na construção, na reconstrução, né, da própria autoestima, o que a gente chama do mundo mais colaborativo, um mundo de parceria, que é o que a gente lá no GESP procura desenvolver junto à espiritualidade. É um processo de parceria, de colaborativo e do ganha-ganha, porque o perde-ganha ele tem prazo de validade. A princípio, as pessoas começam a obter algum tipo de lucro, vantagem, seja de ordem pessoal ou econômica, social também, em termos de prestígio, mas com isso tem um tempo de vida útil curto, porque isso vai se exaurindo, né? Por exemplo, no campo das vendas mesmo, as pessoas começam a impor metas e as pessoas a competir, daqui a pouco você perde um colaborador por doença, por exaustão, e lá vai sendo substituído por um outro que você vai ter que ensinar tudo novamente. Então, assim, aos poucos, esse processo de transição que a gente vive, um dos pilares é exatamente esse, revisão de atitudes, né? A gente, dentro da doutrina espírita, estuda isso e busca levar para o nosso público essa compreensão e essa reflexão, né, de estudos, mas também existem outras vertentes em outros lugares que também levam a esse conhecimento, mesmo que não seja no campo filosófico como da gente.
E as pessoas, na prática, vão vendo isso. E essa busca do prestígio, as pessoas terminam, às vezes, ficando numa situação assim, incômoda depois, porque as pessoas começam a se sentir incomodadas com aquela pessoa que quer que os holofotes estejam sempre em torno dela. Então, mais cedo ou mais tarde, isso termina ruindo a imagem da pessoa. Então, aí nessa briga, né, como se diz, do caranguejo com o rochedo de um mar, as pessoas vão começando a rever comportamentos. Tem uma colega lá no trabalho que ela até acha ela engraçada. Agora ela faz as coisas dela, tudo, mas ela é muito divertida. Aí ela diz, Fé Maria, eu tenho inveja até de mim mesma. Então, assim, é muito engraçado as coisas que ela fala. E, assim, é importante que a gente tenha essa leveza, porque a gente reconhece o que a gente precisa melhorar, né? E uma das coisas é essa, você precisa de elogio, quem que não gosta? Mas você viver eternamente em busca disso, tem algum problema aí que precisa ser sanado, né? Que é a autoestima. Na contramão aí do viciado em prestígio, né? Aí eu me pergunto e pergunto a você, Clotilde, quando a gente, ao contrário, né? Em vez de a gente querer só o prestígio, quando a gente recebe crítica, opiniões sinceras, aquela crítica realmente construtiva do outro, a gente sabe lidar com isso? Porque eu sou viciada e quero só o prestígio, mas na hora que vem a crítica, a opinião para, né? Baixa a tua bola ou faz assim, está errado. Será que a gente está preparado para lidar com as opiniões e com as críticas? Na maioria das vezes, não, né, Vivi? E esse é uma das características também da pessoa que tem o vício de prestígio, né? A pessoa não está preparada e justamente porque não tem essa autoestima bem firmada, então ela não consegue escutar isso aí, ela já desmonta, porque ela não tem segurança de si, ela não está preparada para escutar aquilo, quando na verdade uma crítica é bem-vinda, né, quando feita de forma adequada, quer dizer, a gente diz muito que um elogio se faz em público, mas uma crítica se faz no privado, né? Então, você chama a pessoa que está para fazer a crítica, chama o outro em particular, olha, observa melhor isso, esse aspecto, você tem condição, você pode fazer melhor do que isso e tal, e faz aquela pontuação. É interessante, porque você vai crescer. Dom Helder Câmara diz sempre assim, se diverges de mim, tu me enriqueces, né? Então, essa divergência é interessante para que a gente possa perceber o que a gente pode melhorar, porque ninguém é perfeito. Perfeito é Jesus. Os perfeitos não estão aqui encarnados nesse nosso plano material, estão em outro plano. Então, vamos todos abrir o nosso coração para essa crítica e, aos poucos, derrubando esse vício que a gente tem de só receber elogio e de precisar desse elogio, como o Dena bem lembrou. O elogio é bem-vindo, mas quando a gente depende dele para continuar em frente, aí não está legal, não. É uma dependência quase química, como a irmã se lembra no capítulo. E uma coisa, sabe, deixa eu fazer até uma ressalvazinha também. Porque quando a gente fala vício de prestígio, a gente acha que só é as coisas tops, né? Que a pessoa está em busca. Mas o prestígio é o foco em você, é o foco só em você. Isso tanto para as coisas boas, como para algumas outras nem tão boas assim. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ser o centro das atenções, ela não costuma escutar. Então, você começa a contar uma história, até mesmo de coisa ruim. Olha, essa semana eu não passei bem, tive uma dor de cabeça, me senti mal. Minha filha, você não passou mal. Eu que passei. A minha dor foi pior de que a desgraça. sua. Entendeu? Então, não é só a questão de dizer que é o melhor, é que tudo com ele é supervalorizado. Para que os holofotes voltem para ele, né, para essa pessoa, e seja uma pessoa que mereça atenção. Na verdade, essa pessoa ela quer atenção.
Então, se a dor dela é maior do que o outro, então a pessoa vai receber carinho, apoio, né? Se a pessoa valoriza a si mesma, aí ela realmente se enaltece. Ela tem dificuldade de fazer um elogio sincero, do tipo, quando alguém comenta sobre Clotilde, o cabelo de Clotilde tá é bonito. Aí outra pessoa vai e faz, mas sei não, eu acho que podia aparar mais as pontinhas. O cabelo de Vivi tá lindo, curtinho assim. Sei não, eu acho que se ficasse grande, acho que valorizava mais a feminilidade. Então, assim, tem sempre um mais na história, né? Mas não dá o apoio integral àquela beleza que está sendo comentada. Então, Eu muitas acho vezes tem esses dois extremos. É voltar para essa pessoa os holofotes, seja ela no que sentido legal ou não. você tocou num assunto, quando eu li essa parte, né, falando dessa competição que é na conversa, né? Existe uma competição de quem tem mais problema, de quem é melhor, né? Uhum. Eu já tenho escutado muito em outras pessoas já têm falado, né, sobre o assunto, e eu me lembrei da questão da escutativa, né? Que a gente não tem mais essa capacidade de escutar o outro. Então, assim, a gente está tão acelerado no momento da conversa, a gente não consegue focar naquele momento, e o outro vai falando e você já está querendo interferir na fala do outro para dizer algo que se passou com você. E no final, se você for analisar, ninguém escutou. Ninguém se escutou, nem o que eu falei para você. Você escutou porque você estava focada em dizer seus problemas para mim, e nem eu escutei o que você estava me falando, porque eu estava focada em contar os meus. E assim, essa escuta ativa, essa escuta presença, é muito difícil hoje. A gente está vendo um momento, principalmente por conta dessa era digital, né, que a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, assiste uma televisão com o telefone aqui e tá, né, vê vários aplicativos ao mesmo tempo. A gente termina perdendo o momento, né, aquele momento da conversa, o momento de escutar, o momento, até esse vídeo que a gente está colocando, disponibilizando para as pessoas, vai ter aquela pessoa que não vai ter nem a paciência de escutar na velocidade que a gente fala, e que vai colocar na velocidade 1.5, 1.75, 2.0, porque não tem a paciência de ouvir. Então, a gente está vivendo um momento. E aí, quando a irmã se traz isso para a seara espírita, para perguntar: será que dentro da seara espírita existe viciados em prestígio? Né? Será que a gente, dentro da casa espírita, a gente já está conseguindo ouvir, se colocar no lugar do outro e ouvir com atenção, sem querer interferir e contar seu problema como se fosse melhor? Não sei. Ela traz muitas questões nesse capítulo para reflexão mesmo, e essa da escuta foi a que mais é algo que eu já venho até olhando e observando no outro e em mim mesma. Hoje eu estou tentando praticar já, não interferir tanto na fala do outro enquanto ele está falando, mas eu sinto dificuldade disso, eu interfiro muitas vezes. É, E eu tento, né? Quando eu vejo que eu estou interferindo muito, aí eu paro, não, peraí, o outro, é o momento do outro falar, eu só preciso ouvir. E é muito É, difícil esse é uma momento. ansiedade, né, Vivi? É uma ansiedade. Isso, Duas coisas aí, uma ansiedade e a questão de conseguir, talvez até a ansiedade interferindo também, mas conseguir manter o foco, porque muitas vezes o que a pessoa está falando desperta na gente um pensamento e a gente já desvia para esse outro pensamento e para de escutar o nosso interlocutor está falando, não é isso? Agora, sim, a parte de tudo isso, existe uma questão também de sintonia. Eu lembro que aí, só para quebrar um pouquinho, e eu lembro de um episódio de um primo do meu marido, pessoa muito querida nossa, estava aqui hospedado, ele veio resolver umas situações dele aqui em Recife, ele é de fora, e veio aqui conversar conosco, ficar conosco uns dias. E aí ele ficou louco, porque eu e a minha filha mais velha conversando, e nenhuma das duas terminava a fala.
E a outra já pegava, já sabia o que ia falar, o que aquela ia falar, e já dava continuidade, já respondia. Ele ficava assim, eu não estou entendendo mais nada da conversa de vocês. Então, são situações bem distintas. Uma situação como essa, eu e minha filha, uma sintonia já desde o nascimento dela, né, ou até antes, mas, assim, uma sintonia de mãe e filha, ou de pais e filhos, de cônjuges, né, de amigos de longa data, que muitas vezes não precisam completar a frase, às vezes nem precisam falar, e o outro já está entendendo. E outra situação é o que Vivi estava colocando, o que você estava colocando, Vivi, de pessoas que, por uma impaciência, por uma ansiedade, ou porque não teve o foco do pensamento, desviou para outra coisa, né? Não escuta o que é que ele estava falando. E aí, e Falta aí deixa vir. presença. A falta de Falta presença. presença no mundo de hoje, mundo moderno, digital, a gente está esquecendo Isso. de respirar, né? Quando a gente É, respira, a gente sente o aqui e o agora, né? Mas a gente está esquecendo é disso também. isso. É, E, assim, a questão do vício, né, de prestígio, ele, encontra em todos os lugares, né? Como você perguntou aí, né, Vivi? Será que na casa espírita tem isso? Em todos os lugares tem, porque todos os ambientes são formados por pessoas e em seus diferentes níveis evolutivos, né? Então, às vezes, tem o vício do prestígio porque está ocupando uma posição, por ser um médium, uma coordenação. Acontece muito isso, e é importante que as pessoas percebam isso e tem essas rodas de conversa, né, para que as pessoas possam externar, receber os feedbacks de forma urbana, né, como o Clotilde falou, em particular, porque muitas vezes a forma como ela é abordada, a pessoa pode ficar na defensiva, né? é, E isso termina fazendo com que a pessoa não aceite aquela mudança, aquela proposta, né? Muitas vezes é o medo, né, que faz exatamente com que as pessoas fiquem nessa postura, tem essa postura. isso. Então, não é? É o Medo de ser medo rejeitado, de né, ser Dena? rejeitado. Então, assim, é muito importante que todos nós, né, cada um no seu grau, vá começando a ter o desejo da melhora, né, para que possa mais na frente interiorizar isso. E isso tem um tempo necessário, né? Não se faz de uma hora para outra, mas tem que ter vontade e persistência, porque sabendo que isso vai dar uma qualidade de vida para você, vai trazer paz para dentro de você. Porque uma pessoa que fica nessa correria vive ansiosa, como vocês falaram aí. Fica o tempo todo querendo impressionar, esquece de uma palavrinha importante que é gratidão. Então, acho que desde pequena as pessoas começando a agradecer, serem ensinadas, né? Agradeça pelo pão de cada dia, por quem plantou o trigo, por quem colheu, por quem fez a massa do pão, quem botou no forno e agora está na sua mesa. E que depois você fez um pão maravilhoso, partindo dele ao meio, colocando queijo, colocando outro. Ou seja, a valorização do início até chegar nas suas mãos, para que você não fique pensando que não teve uma retaguarda, que só você que fez. Então, assim, é um processo de educação. E esse processo de transição que a gente está vivendo, as comoções, elas não estão passando só no crivo do planeta materialmente falando, está no fórum íntimo, está na gente. Né? Eu acho que esse aspecto do vício do prestígio vai fazer com que as pessoas comecem a compreender que não há essa necessidade. Mas para isso precisa de educação, ou E, reeducação. e por mais que o orgulho e o egoísmo estejam assim numa matriz quase de sobrevivência, porque o egoísmo é no sentido de preservar o que eu preciso para sobreviver, né? É quase que instintivo. Mas é preciso que a gente perceba, como Dena bem lembrou, a exacerbação,
disso, ou foi Dena ou foi Vivi, logo no começo lembrou disso, e que a gente procure educar nesse sentido, de extirpar esse excesso. A gente não pode, a gente está num momento da humanidade em que a gente tem que sair do instinto e partir para a reflexão e para o sentimento. Então, a gente precisa tomar posse mesmo, nos apropriarmos, nos conscientizarmos de que somos seres humanos. E parte disso é também a gente ter essa consciência de eliminar esse excesso do egoísmo e do orgulho, né? É verdade, né? O capítulo é muito rico, a irmã traz vários convites, ela continua batendo na tecla do orgulho, ela traz aí a vaidade, né? Nesse vício de prestígio, e traz esse convite à reflexão, e eu queria já agradecer a Clotilde e a Dena por enriquecer esse bate-papo aí, os ensinamentos de Hermance, e convidar você que está nos assistindo a deixar o seu like se gostou, compartilhar com os amigos e parar um pouquinho, trazer para si essa reflexão, até que ponto você está viciado em prestígio, você está com a vaidade exacerbada aí, seu orgulho, né? E a grande reflexão que nesse convite não é meu, é da Hermance. Se puder ler o livro, né, que é importante, que a percepção de Clotilde, de Viviane e de Denairan é diferente da sua percepção. Talvez você perceba outras coisas ao ler o capítulo, e se for possível, você possa também trazer, né, esse conhecimento, né, através da leitura. Clotilde, obrigada, Denairan, obrigada, e obrigada a você que está nos assistindo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Vivi e Dena. Até o próximo. Obrigada aí, pessoal. Um abraço grande. Olha, e de prestígio, só se aquele chocolate. Aí tá certo. E assim mesmo com moderação, viu? Porque isso aí. Tudo com moderação. Até o chocolate, tá vendo? Até o chocolate. Tchau, gente. Pessoal, Até o próximo. Tchau, tchau.